Olha só, tá no ar. Bom, gente, eu sou Carlos Ramalhete, talvez vocês não me conheçam, mas, bom, eu sou um professor de filosofia e um cara que, vendo a situação atual do mundo, se preocupa. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período de intensa turbulência. É o fim de uma era, na verdade. Nós estamos numa passagem, numa virada tão importante quanto a que aconteceu no começo do século XVI, 1500 alguma coisa. Estava Pedro Álvares Cabral descobrindo o Brasil e pouco depois o Lutero pregando lá as teses dele, chamando para briga a própria igreja. Foi um momento de uma turbulência enorme, como já houve outros, o fim do Império Romano, quando Santo Agostinho estava escrevendo, era um momento como esse. E nós estamos vivendo um momento assim. O resultado é que a gente agora precisa saber como levar adiante o que é realmente importante. Como a gente pode fazer com que não se percam as coisas boas todas, as conquistas da nossa civilização. E elas são muitas, como muitas foram as conquistas de toda outra civilização. Até mesmo a Cartago antiga, com seus sacrifícios de bebês, tão semelhantes ao flagelo do aborto hoje em dia, em muitos aspectos, tinha algumas coisas boas. E é o mesmo com a nossa. E eu acho que no futuro, esses 500 anos, esses últimos 500 anos, mas especialmente esses últimos 200 anos, vão ser percebidos como a decadência final de uma sociedade, a sociedade ocidental, que nós temos hoje em dia, os restos mortais dela. Aquela confusão, invasão do Capitólio em Washington, nos Estados Unidos, ontem, um cara fantasiado de vaca, com 2 chifres na cabeça, rebolando no meio daqueles salões feitos para pessoas engravatadas. Isso tudo é parte desse movimento de ruptura. Quando o Império Romano foi acabando, foi se explodindo de uma maneira menos súbita do que o que está acontecendo agora, porque eles não tinham internet, não tinham televisão, então uma coisa que acontecesse num canto levava um bom tempo até chegar a outros lugares. Mas quando o Império Romano estava passando por esse processo de ruptura, muito da cultura anterior, da cultura grega, da própria cultura romana, foi salvo por gente que estava fora das fronteiras do antigo Império Romano. Mais especificamente, os irlandeses, que nunca foram invadidos por Roma, mas foram cristianizados. Então, eles tinham mosteiros, eles tinham gente que estudava, que guardou aquilo tudo, para depois levar de volta para a Europa, quando abaixou a poeira daquela confusão toda. A mesma coisa está acontecendo agora. E nós estamos numa posição semelhante a desses irlandeses, porque aqui no Brasil essa coisa de modernidade toda sempre foi muito superficial. Então, agora, com o fim dela, nós vamos ter problemas sérios em muitos países. Mas aqui no Brasil eles vão ser bem menos sérios. Então a gente pode guardar isso e transmitir isso. Não se trata de salvar a alta cultura, nada tão grandiloquente, mas simplesmente garantir que haja gente que saiba pensar,
que saiba aprender, que saiba ensinar, para que aqui tudo isso, inclusive a técnica, a medicina, a geografia, a paleontologia, que sei lá eu, seja guardada. E é com o objetivo de fazer essa transmissão, de garantir que persista essa transmissão, que existe e está agora começando as suas atividades no meio virtual, enquanto não podemos começar as nossas atividades presenciais devido à pandemia, a Quinta São Tomás. Como disse o Escola Tejador, vamos por partes. O que é uma quinta? É uma propriedade rural. Pode ser um sítio, pode ser uma fazenda, pode ser um sítio que um dia vira fazenda. E nós estamos numa propriedade rural. Vejam, os senhores, que nós estamos no Brasil. Né? O Brasil faz parte do mundo, mas a gente está longe. Reparem como que o Brasil está longe de Portugal, dos Estados Unidos, da China, então, né, que é o país mais longe da China que existe. E é a China que parece que vai começar a mandar daqui a pouco. Nós, graças a Deus, não estamos no quintal deles. A gente pode ficar aqui quietinho na nossa, a gente pode transmitir. E dentro do Brasil, onde é que nós estamos? Nós estamos no coração da sociedade brasileira. Estamos no Sudeste. O Sudeste é onde o Brasil é mais antigo, fora do litoral, e onde o Brasil é, em muitas medidas, em muitas maneiras, mais rico. Nós estamos pertinho do Rio e de São Paulo. Vocês podem ver esse pontinho com o coração no meio da transmissão. É onde nós estamos. Reparem que o pontinho está a mais ou menos a mesma distância do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nós estamos a exatamente 300 quilômetros do Rio, 300 quilômetros de São Paulo. De carro, dependendo do peso do pé do cidadão, é algo entre 3 e 5 horas de viagem. A cidade mais próxima é São Lourenço. Digo cidade mais próxima porque estamos na zona rural. Volta um pouquinho, por gentileza. Belo Horizonte está mais longe do que o Rio e São Paulo. No mapa vocês conseguem perceber Belo Horizonte como uma aglomeração urbana situada, peraí que é difícil me mexer aqui, situada ali, em cima e à direita da gente. O Rio está embaixo à direita e São Paulo está embaixo à esquerda. Pode aproximar, por gentileza. Nós vamos nos aproximando e vendo. A Via Dutra, que conecta Rio e São Paulo, é basicamente o eixo principal do Brasil, está a menos de 100 quilômetros daqui. A saída para cá fica a exatamente 200 quilômetros do Rio, 200 quilômetros de São Paulo. Aí se sai e se vai subindo a Serra da Mantiqueira, onde nós estamos. Então aqui é um lugar mais fresco do que Rio e São Paulo. Lugar mais agradável, certamente, do que qualquer megalópole. A cidade que se pode ver logo acima, isso, a cidade que se pode ver logo acima desse nosso coraçãozinho vermelho é São Lourenço, Minas Gerais. É uma cidade turística que, já ouvi falar, tem mais leitos de hotel do que Belo Horizonte.
E realmente, você joga uma pedra e você acerta no hotel. Isso quer dizer que tem muito ônibus também. É muito fácil chegar aqui. Por favor, aproxime mais. Nós estamos, contudo, na zona rural de Carmo de Minas. Carmo de Minas é outra cidadezinha que ninguém conhece, pertinho de São Lourenço. Essa região toda é uma região muito católica, e nós somos católicos. E Carmo de Minas, uma cidade dedicada a Nossa Senhora do Carmo, é o município em que estamos, apesar de estarmos mais próximos de São Lourenço. Essa zona rural, que você pode ver, entremeando trechos de floresta e trechos de pastagem, plantações. O melhor café do mundo é o daqui. É bem aí que nós estamos, no coração do Brasil. Por favor, aproxime um pouco mais. Né? Vocês podem ver aqui, coladinho, volte um pouco, por favor. Vocês podem ver aqui, pode aproximar um pouco, mas deixa o asfalto aparecendo. Que nós estamos perto do asfalto, mas são 600 metros de estradinha de terra. O asfalto é essa coisa que passa aqui, aí entra por esse biquinho, volta, né, e continua, eu estou tampando um pouco ali, mas continua até chegar na Quinta São Tomás, que é junto desse monte de verde. Tem até um laguinho com a ilha, né? Olhem só que bonitinho. Tem um laguinho com a ilha, mas essa imagem é antiga, né? O laguinho está bem ali, ó, com a ilhazinha. Essa imagem é velha. Nós vamos ver agora imagens mais novas. Esta é a nossa entrada. Pause, por favor. Já se pode perceber à direita a obra da capela. Por quê? Porque a capela é o coração da quinta. Isso não quer dizer que nós tenhamos apenas coisas ligadas à religião aqui. Teremos também. Nós somos uma associação de fiéis. Nós somos religiosos. Mas a nossa civilização foi construída sob o sinal da cruz, que um dia apareceu nos céus ao imperador Constantino e disse: com este sinal vencerás. E foi o que aconteceu. A nossa civilização venceu, por assim dizer. Foi a primeira e única civilização a eliminar a escravidão. Foi uma civilização em que a mulher deixou de ser um objeto e passou a ser um sujeito de suas próprias ações. Porque a fé cristã ensina que a maior de todas as criaturas é uma mulher, a Santíssima Virgem. O resultado é que nós podemos ter aqui coisas que vêm indiretamente disso. Por exemplo, estava falando hoje com um amigo, um grande amigo, colega de colégio, né, do século passado, o Pepe, que é médico intensivista. O que médico intensivista tem a ver com isso? Tudo, gente. A gente tem que ajudar a transmitir isso tudo, ajudar a transmitir todo o saber dessa sociedade. No momento em que você entra na universidade e frequentemente você encontra mais política do que ensino real. Então temos aqui essa porteira escrito Quinta São Tomás. E aí eu continuo a minha explicação. Por que São Tomás? Porque ele, a quem essa capela será dedicada, é o padroeiro dos estudantes e dos estudiosos em geral. E é só isso que eu sei fazer. Aprender e ensinar. Então, a Quinta São Tomás é um espaço que, a meu ver, me foi dado como missão divina desenvolver.
Uma coisa em que eu venho pensando, uma coisa com que eu venho sonhando há mais de 30 anos, e que agora, aos poucos, graças à ajuda de tantos de vocês, inclusive, está começando a se tornar realidade. Um lugar, ao mesmo tempo, físico, no meio da beleza, o pulcrum, e virtual, uma página de internet, com cursos à distância. Nós não vamos cobrar para assistir vídeos, por favor. Se quer assistir uma série de vídeos, Netflix está aí, Amazon, um monte de outros lugares em que dá para assistir ótimas séries de documentários, muito bom. Mas isso não é curso. Um curso existe quando aquele conhecimento é conferido. Quando o professor vê se o aluno aprendeu mesmo. E caso não tenha aprendido, explica de uma outra maneira, ensina de novo. Nós vamos começar com cursos do Arco da Velha, desde coisas de filosofia, até curso de como fazer cerveja, com o Eduardo, que sabe tudo da coisa, porque além de cervejeiro, o cara é químico. Então ele entende como funciona aquilo. Ele entende essa sociedade. E presencialmente, vejam a capela. A capela está com a estrutura quase pronta, como vocês podem ver. Ela vai ser dedicada a São Tomás, como eu disse. E ela vai ser uma capela modelo. Como assim uma capela modelo? É que faz parte dos nossos planos, com a graça de Deus, ensinar, entre outras coisas, a liturgia. Então, padres vão poder vir para aprender sobre o espírito da liturgia, seguindo nisso o livro do Papa Emérito Bento XVI, livro do mesmo nome, em português se chama Introdução ao Espírito da Liturgia. Nós teremos também, se Deus assim permitir, cursos ensinando os sacerdotes a celebrar na forma clássica do rito romano, que é a forma litúrgica que construiu a nossa civilização. Quando nós vemos o quadro tão bonito, né, da primeira missa no Brasil, como aquela missa foi celebrada? Na forma clássica do rito romano. Quando a gente vê, sei lá, a crise entre Dom Pedro, os bispos, Dom Vital sendo preso, o que Dom Vital celebrava? A forma clássica do rito romano. O que São José de Anchieta celebrava? A mesma coisa. São Tomás, a mesma coisa. Então, é um tesouro nosso, é uma herança nossa. E é, mais ainda, um direito e um dever de todo sacerdote saber celebrá-la, para poder oferecer também aos fiéis aquela mesma forma que alimentou a santidade de tantos dos nossos antepassados. Por isso a capela será uma capela modelo. Vai ter até, quando ela estiver pronta, um livrinho explicando cada detalhe, tintim por tintim. O livrinho, inclusive, vai ser uma coisa boa para estudar a liturgia, para quem está pensando na liturgia, nas reformas, etc. Acima da capela se pode ver a sede da quinta. Os andares de cima são quartos, aonde ficarão alojados os professores e, em alguns casos, também alunos dos cursos. Podemos continuar com o vídeo. Tudo está sendo construído, vocês veem. Esta é a nossa sala de aula. Ela é pequenininha, né? Ela é muito pequenininha. Cabe no máximo 10 alunos nela. Por quê? Porque o professor precisa acompanhar
os alunos. Saber o que eles estão entendendo, fazendo, escrevendo. A mesa da sala de aula tem a forma de um U, para que o professor possa entrar e ver o caderno de cada aluno. No intervalo da aula, o aluno pode sair, sentar, conversar nesses bancos debaixo de flores tão lindas. Podemos continuar. Isso é a segunda parte. Se a capela é o coração, a sala de aula é o cérebro. Junto dela será ainda construído um alojamento, mas já está quase pronto o refeitório, que você pode ver ocupando a maior parte do espaço nessa imagem, né? Aqui em cima. O refeitório, esse é o teto-refeitório. Por que o refeitório antes do alojamento? Porque nós também já temos pronta, graças a Deus, a área de camping. Então, em muito breve, olha só que bonito o nosso laguinho, em muito breve será possível abrir cursos, sem que a pandemia o permitir. Olha como está tudo sendo construído, que coisa linda. E para isso a gente precisa da ajuda de vocês. Essa é a área de camping. Mas exatamente o lado esquerdo desse platô, o lado direito, vocês podem ver um monte de mudinhas, porque ali será um bosque em breve. Nós estamos refazendo, replantando a mata, aonde pudermos. Para quê? Para ter mais água, para ter sombra, para ter frutos, para ter bicho. Ali, aquela casinha no fundo, com 2 aquecedores solares, é o banheiro da área de camping. Então, as pessoas vão poder acampar nesse trecho reto, tomar os seus banhos ali, fazer suas necessidades, comer no refeitório, ter aula na sala de aula. Também queremos, com a graça de Deus, quando a capela estiver pronta, fazer retiros, fundamentalmente retiros de silêncio, sem gente pregando e sem cantoria, sem violãozinho fazendo blim, blim, blim até as pessoas chorarem. Essa área por cima, que se vê acima do banheiro, onde tem a mata, nós estamos fazendo um caminho aí em zigue-zague que irá até o topo do morro, tudo inclusive até a área de camping, acessível para cadeirantes. Eu sou cadeirante, então eu preciso chegar lá também, né? Eu faço parte da brincadeira. Não é um egotrip minha, muito pelo contrário. Nós teremos professores que não concordam comigo em coisas essenciais, professores que não são religiosos. Por quê? Porque essa área é de São Tomás. Ela é do estudo, ela é do ensino. Dentre nossos membros, há gente vindo de tudo quanto é lado, com tudo quanto é formação, cabeça. Mas, como eu tenho essa triste situação de famosinho de internet, então a gente usa essa minha famosinidade para ajudar a deslanchar o que não é apenas um projeto meu. Ali atrás, então, nós teremos, vocês vão poder ver em outros momentos, uma subida em zigue-zague que irá até um cruzeiro no topo do morro. Cruzeiro esse que ficará iluminado, mas ao longo dessa subida teremos as estações da Via Sacra para serem usados nos retiros. Pode continuar, por favor. Ó, banheirinho, sala de aula, está tudo perto um do outro. Nesse espaço, à direita da sala de aula e acima do alojamento, é que serão construídos, do refeitório, é que serão construídos os alojamentos. Esses, pode parar aqui, por favor, ainda nem começaram a ser construídos. E a gente precisa muito da ajuda de vocês, viu? Porque isso tudo é caro.
Isso tudo é difícil. Aqui no teto da sede, vocês podem ver as placas de geração solar. Porque a gente tem que diminuir os custos para poder comprar tijolo, para poder comprar cimento, para poder botar isso para frente. Aqui no alto, vocês podem ver já esse Z na terra, já é o caminho que foi traçado e em volta dele já muitas mudas, porque ele será também replantado com mata nativa, de tal forma que as pessoas vão fazer essa bela devoção da Via Sacra subindo por dentro da floresta e parando para as orações em cada etapa. Durante os cursos, claro, essa área também vai estar livre para visitação, para a pessoa que quiser ficar num lugar tranquilo estudando. Tudo isso faz parte. A beleza é fundamental. O espaço que se vê lá no canto esquerdo, com uns montes de terra e de brita, aquele será o espaço do refeitório, do alojamento. Então vocês podem ver, né, a sala de aula, alojamento, refeitório, formam um núcleo. A capela que fica ali, porque ela não serve só para nós, com a graça de Deus teremos um padre residente, e as missas, claro, serão abertas a toda a vizinhança. Então, essa capela, que até por ser uma capela modelo, ela é precisamente orientada com o altar a leste, a porta a oeste. Essa capela, ela faz parte de um círculo maior, né? O círculo que engloba a sede, o camping, a subida para a estação da Via Sacra, além da parte ao redor do lago, que é a parte propriamente didática do terreno. E não, aquilo ali azul não é uma piscina, nós não temos piscina, desculpa, fazer o quê? É uma lona azul cobrindo alguma coisa misteriosa. Pode continuar, por favor. Nós estamos vendo aqui, então, esse espacinho central, a piscina que apareceu ali no cantinho do vizinho. Vejam, a capela, a sede e à esquerda, a sala de aula, refeitório, o camping, o banheirinho, a subida, tudo isso faz parte do espaço da Quinta São Tomás. É um espaço de beleza, porque a beleza é fundamental. É um espaço de natureza, porque a gente anda esquecido, né, de que nós somos parte desse mundo e que nós somos os custódios da natureza. Nós vamos, inclusive, construir numa próxima etapa, claro, depois que já tivermos o alojamento, tudo, nós vamos construir algumas casinhas pequenininhas, quarto-sala, por assim dizer, para estudiosos, pessoas que estejam, por exemplo, fazendo uma tese de mestrado ou de doutorado e que precisam de um lugar calmo, onde eles possam estudar, tendo uma boa internet ao mesmo tempo, mas sem aquele fuzuê das grandes metrópoles. Cada casinha dessas vai ser alugada pelo valor do aluguel de um quarto-sala em Copacabana, uma coisa assim, para não virar uma coisa cara demais. Mas a ideia é que haja gente trabalhando intelectualmente aqui o tempo inteiro, mesmo fora dos cursos. Que este seja um lugar de estudo, um lugar de aprendizado e, ao mesmo tempo, um lugar de oração. É claro que uma pessoa que não é católica, não é nem mesmo cristã, que queira alugar uma casinha para vir escrever a sua tese, ou fazer algum outro estudo, acabar de escrever um livro de ficção, sei lá. É claro que ela também é bem-vinda.
Mas nós somos uma associação de fiéis. Nós somos católicos. Nós não temos fins lucrativos. Mas, como vocês podem ver, né, com essas obras todas, nós temos muitos gastos. E é por isso que a gente pede que as pessoas ajudem. Esses gastos, é claro, quando a gente começar a ter curso agora, primeiro virtual, depois, com a graça de Deus, presencial, vai começar a entrar um dinheirinho além. Mas tudo isso é caro, é difícil e a gente precisa fazer. E a gente, para fazer, precisa de ajuda, tanto na forma de orações como na forma de doações, porque nós temos que construir esse espaço que é um espaço de preservação. É um espaço aberto a todos. Nós não vamos pedir carteirinha de católico ou carteirinha de intelectual. Nós não estamos querendo resgatar o que quer que seja. Nós queremos simplesmente manter vivo aquilo que é a nossa herança intelectual e religiosa. Por isso, a sala de aula tão pequena, porque nós não queremos, não podemos formar as multidões. Mas nós queremos e nós podemos formar você para que você forme as multidões ao voltar para casa. Nós temos muitos projetos editoriais. Com a graça de Deus, nós vamos lançar uma revista de artigos intelectuais com muita referência ao apóstolo do bom senso, Gilbert Keith Chesterton, o escritor inglês, e também, claro, com muita referência à filosofia de São Tomás de Aquino. Um dos primeiros cursos que lançaremos será um curso de como estudar, ministrado pelo Careca aqui. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia não sabem nem mesmo como aprender alguma coisa. Por causa do péssimo estado de nossas escolas e de nossas universidades. Eu costumo dizer que eles nos tomaram o nome escola, eles nos tomaram o nome universidade. O que a gente vai fazer? Continuar fazendo a mesma coisa com outro nome. Ah, vocês são uma escola, vocês são uma universidade? Não, a gente é uma quinta. Não é lindo? Então, a gente vai levando isso adiante. Agora, por exemplo, a Divina Providência quis que estivesse conosco uma amiga minha, Márcia Xavier de Brito, uma pessoa muito culta, uma excelente tradutora, que conhece profundamente o mercado da edição e como isso funciona, e ela vai nos ajudar, né, nessas etapas, mas que também é uma excelente artista plástica e vai nos ajudar na pintura interior da capela, que será algo como uma igreja bizantina, como uma igreja oriental. A gente está brincando, dizendo que será uma capela barroco, hífen bizantino, hífen armorial. Por quê? Porque a planta dela é barroca, Pombas. Estamos em Minas. E ela será completamente revestida de arte sacra no seu interior, como no bizantino. Mas o estilo não será o estilo oriental, porque somos latinos. Será o estilo armorial, do grande Ariano Suassuna. Inclusive, eu esqueci de mostrar para vocês, porque eu sou distraído, que só eu. O lugar onde nós teremos um anfiteatro para aulas ao vivo.
anfiteatro que será chamado Ariano Suassuna, em homenagem a este grande mestre da brasilidade, da catolicidade brasileira, da cultura brasileira, da música, da arte. Então, esse estilo armorial, essa escola armorial, é a que nós vamos usar para muita coisa, inclusive, especialmente, as pinturas interiores da Capela de São Tomás. Mas a nossa presença virtual é o que nós estamos realmente lançando nesse momento. Ou seja, vão começar as inscrições para vários cursos. Métrica poética, você quer aprender a escrever um soneto certinho, que nem Camões? Nós teremos um curso ministrado pelo grande Bernardo Souto. E esse curso, como qualquer curso, vai ter um cuidado muito grande do aluno, do professor para com o aluno. O professor vai ver tudo que o aluno fez, vai corrigir, vai explicar de outra maneira se for necessário. E a nota para passar em todos os cursos será a nota 10. Porque nós não queremos ensinar nada pela metade. Nós não queremos vender acesso a séries de vídeos. Inclusive, os cursos que usem vídeo, que não são todos, nós pedimos aos professores que, sendo possível, liberem os vídeos para a gente botar de graça na página da Quinta no YouTube, para que a pessoa que está querendo só fazer maratona de série possa fazer sem atrapalhar quem quer realmente estudar. Estudar é uma coisa, fazer maratona de série é outra. O curso de como estudar, inclusive, entre outras coisas, está aí para isso. E também todos os cursos, inclusive e especialmente os presenciais, todos os cursos terão 10% de alunos com bolsa integral. Quer dizer, curso presencial. As pessoas vão vir para cá para ficar acampadas ou, quando o alojamento estiver pronto, no alojamento. Todo mundo paga e um aluno em cada 10 não paga nada. Porque isso é necessário. Porque nós queremos, sim, ajudar na formação e na manutenção de uma elite, mas essa elite não pode ser confundida com uma elite financeira. Ela há de ser uma elite intelectual. Mas eu não quero ser guru de ninguém. Eu vou ministrar alguns cursos? Vou. Mas outros professores, muitos melhores do que eu, vão ministrar outros cursos. Inclusive, coisas que não me interessam, ou coisas sobre as quais eu não entendo nada. Não é a egotrip do Carlos Ramalhete. É um espaço real, de beleza, dedicado a São Tomás de Aquino, logo ao estudo. Nós teremos aqui gente ensinando coisas de todo tipo. Tudo o que é essa nossa herança. Mas tudo sempre feito, inclusive os cursos virtuais, como o que se dizia, eu não sei se ainda se usa essa expressão, puxado. Para a pessoa ter que estudar mesmo, sair fumacinha das orelhas, até ela entender tudo, até ela sacar aquilo tudo. Então, por exemplo, o primeiro curso do Trivial, que nós devemos começar virtualmente também, relativamente breve, o curso de gramática, é um curso que deve durar, no mínimo, 1 ano.
mas que visa pegar alguém que escreve tão mal que parece um advogado e fazer a pessoa conseguir entender perfeitamente o que um texto diz e escrever um texto que diga exatamente aquilo que ela quer dizer, sem margem para confusão, sem deixar nada de lado, sem dizer coisas que ela não queria dizer, coisa que acontece tanto por falta de conhecimento, de sistematização mental da própria língua. Em seguida, o curso de lógica, para aprender a pensar, para aprender a tirar conclusões a partir de verdades já sabidas. E, finalmente, o curso de retórica, para ensinar a apresentar bem, ensinar a explicar bem. Esses cursos, por que eu estou fazendo? Porque um bispo muito santo, muito querido, me pediu que eu fizesse um curso à distância de filosofia do tipo de uma faculdade eclesiástica tradicional, baseado, por exemplo, no manual do Jolivet, ou coisa assim. Eu cheguei à conclusão que seria impossível fazê-lo sem, primeiro, ensinar o trívio, gramática, lógica, retórica. Daí que vem a palavra trivial. Quer dizer, é o feijão com arroz do aprendizado. Ninguém consegue aprender bem sem dominar pelo menos as duas primeiras artes. E ninguém consegue expressar bem o que sabe sem dominar também a retórica. Então, isso tudo vai ser preliminar para um curso de filosofia a longo prazo. Teremos também um curso de latim, ministrado por uma pessoa que chegou ao topo da carreira acadêmica como latinista, mas que agora finalmente vai poder levar isso adiante, ensinando a pessoas que não estão ali por os créditos da faculdade serem obrigatórios, ou besteira do gênero. Talvez tenhamos curso de grego, espero que sim. Mas não é para ninguém sair correndo pelado, gritando eureka, essas coisas. Né? Mas, em todo caso, nós vamos ter um monte de coisa muito legal. Essas coisas a longo prazo, todas virtuais. Porque aqui não dá para as pessoas virem e ficarem fazendo um curso que dure 3 anos aqui. Elas iam ter que fazer o quê? Ir morar em São Lourenço? Não funciona. Então, as coisas de longo prazo, as coisas compridas, vão ser virtuais. Mas muitas delas vão ter também encontros presenciais. E os cursos presenciais serão todos intensivos. Né? Cursos de, no máximo, 1 semana. Nós estamos em negociações também com uma instituição de formação de agentes políticos conservadores e pretendemos adaptar os métodos deles para ajudar na formação das pessoas que estão metidas nessa cova dos leões que é a política eleitoral brasileira. Eu ministrei agora, alguns da eleição, cursos de doutrina social da igreja para candidatos. Mas a gente vai mais longe do que isso. A gente vai ensinar a se apresentar, a gente vai ensinar a falar em público, a gente vai ensinar a direcionar o discurso, a discursar bem num encontro, numa sala de um apartamento ou num estádio para uma multidão, são coisas completamente diferentes. Então a gente está em negociações para pegar esse material que vem do estrangeiro, adaptar a cultura brasileira e lançar esses cursos. Do mesmo modo, nós queremos fazer cursos intensivos
de como lidar com o Brasil para estrangeiros que vêm morar no Brasil, por gosto, por trabalho, pelo que for, para o sujeito conseguir entender que, por exemplo, quando ele fica perturbando a paciência de um eletricista, até o eletricista dizer que vai, e o eletricista, mas está difícil, o eletricista não vai, porque o brasileiro não diz não. Então o cara tem que conseguir entender isso. E a gente vai ter esses cursos, ministrados em francês ou em inglês. Nós vamos ter, em suma, uma quantidade enorme de cursos de verdade, que a gente tem que estudar, para a gente aprender de verdade. E para que a gente possa se tornar agente multiplicador. A gente possa vir aqui, fazer um curso intensivo e, de volta na nossa cidade, ensinar aquilo. Porque como a nota para passar é 10, se o sujeito não entendeu alguma coisa, vai ser explicado e de novo, até ele entender. E até ele provar que entendeu. Só aí ele terá um certificado. Temos, então, uma quantidade imensa de projetos que agora estão literalmente saindo do chão. A capela sendo levantada, o camping pronto, a sala de aula, que também é estúdio de filmagem, pronta, o refeitório quase pronto. Com isso, se o coronga der uma trégua, a gente já vai poder começar os cursos presenciais. Quando a capela estiver usável, nós vamos fazer uma grande inauguração, vamos chamar padres, amigos, bispos, um monte de gente para vir aqui participar desse momento tão bonito da inauguração da capela. E a partir de então poderemos ter a graça de Deus e a permissão das autoridades eclesiásticas, porque não se pode fazer nada em termos religiosos separado da hierarquia da igreja. Nós teremos, então, retiros e cursos de liturgia para sacerdotes, cursos de música litúrgica para músicos, cursos ensinando a forma clássica do rito latino para sacerdotes. Tudo isso nesse cantinho aqui, perdido, no interior de Minas Gerais, num lugar onde ninguém vai tacar uma bomba atômica, num lugar em que a confusão da derrocada da modernidade, que se pode ver no Rio de Janeiro, na forma de tiroteios e milícias e narcotráfico, nada disso chega aqui. O que chega aqui é a beleza que Deus criou. A floresta, os bichos, os pássaros, cada quarto do alojamento, seja o da sede, seja o que ainda será construído, tem o nome de um pássaro daqui, para que a pessoa possa chegar e dizer: ei, é esse cara, é ele que deu o nome ao meu quarto. Porque aqui, gente, nós não temos um business, nós não temos um negócio para ganhar dinheiro. Nós temos uma missão divina de transmitir o conhecimento dos antigos aos novos, de formar mestres para que eles voltem para suas cidades e sejam capazes de formar outras pessoas. Aqui, então, é um lugar protegido por Nossa Senhora do Carmo, escolhido por Deus. Um dia eu conto. São muitas histórias muito bonitas.
Mas é um lugar físico, é um lugar belo, é um lugar calmo e é, principalmente, um lugar dedicado ao intelecto e à alma, ao cérebro e ao coração, à inteligência e ao amor. Porque Deus é amor. E nós, como uma associação de fiéis leigos, formados por um monte de gente muito melhor do que eu só sou o cara que tem o azar de ser famosinho de internet. Mas quando vocês estiverem aqui, vocês vão conhecer outro membro nosso, o Eduardo, que participou comigo de uma entrevista com um rapaz que veio falar do movimento integralista, que está no meu canal pessoal, né, do YouTube, do Carlos Ramalhete, que o Eduardo é um cara que sabe tudo de história, é um cara que sabe tudo de administração, é um cara que sabe tudo de coisas militares, coisas que eu não sei, tanta coisa que ele tem para me ensinar, que a Márcia tem para me ensinar, e que outros, vários e tantos membros têm. E todos nós, juntos, estamos aqui, então, à disposição de vocês. Teve alguma pergunta, alguma coisa interessante? Quem será o professor de latim? Ah, isso é problemático, perguntou o Leão de Guimarães. Isso é problemático justamente porque, por conta da coisa da dedicação exclusiva das universidades, a gente está tentando formar um grupo, formar uma equipe que inclui professores que ainda estão na ativa, mas que será encabeçada visivelmente por uma pessoa que terá acabado de se aposentar. Não vai ser essa pessoa sozinha, mas ela junto com outros professores que não podem aparecer. Eu confesso que a gente chegou a pensar em o professor dar aula com uma máscara e a voz disfarçada e coisas assim, mas bem complicado. Então, estamos montando essa equipe para poder fazer isso sem criar problemas para ninguém. O bagunceiro do Rodolfo Braga disse para chamar uma moça que, tadinha, achava que era professora de grego. A gente sofreu com ela muito, muito. Nunca vou esquecer, porque eu estava do lado de fora dando uma cachimbada durante a aula dela, que era insuportável. Ela não ensinava nada. Por isso que ele está com a piadinha. Quando os aviões bateram nas Torres Gêmeas. Então, eu nunca vou me esquecer. Quando a nossa excelente mestre de latim perguntava para mim que tal a aula de grego, eu respondia o que se respondia quando você estava lendo um texto na Idade Média e se deparava com alguma palavra escrita no alfabeto grego. Grecum est, non legitur. Isso é grego, não se lê. E realmente aquilo para mim era grego. Mas nós então estamos aqui à disposição de vocês, chamando vocês, conclamando os mestres para que venham ensinar, os interessados para que venham aprender, os necessitados para que venham fazer retiro, e aqueles a quem Deus deu a dura missão de ter que lidar com muito dinheiro, a se lembrar que somos todos tesoureiros da Divina Providência e nos ajudar. E, claro, todos a rezar por nós. Muito obrigado. Foi um prazer poder falar do surgimento, o botão dessa flor
que há mais de 30 anos crescia solitária no meu coração. Fiquem com Deus e até a próxima.